torcedores rubro-negros, sejam bem-vindos à nossa primeira live Momento Saúde. E é por isso que convidamos a doutora Patrícia José, psicóloga do Atlético Goianiense. E isso mesmo, ela é a psicóloga que cuida da saúde emocional dos nossos caras. E hoje ela estará aqui para nos ajudar e contribuir também com a nossa saúde mental. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. A doutora Patrícia José de Oliveira é psicóloga graduada pela PUC-GO, graduada em Gestalt-terapia, possui treinamento em constelação familiar, formação e orientação profissional, terapia de grupo e programação neurolingística, membro do grupo de atendimento a jovens e adultos com síndrome de Down e seus familiares, psicóloga e clínica, professora e supervisora. E olha só, gente, tem muita gente perdida e com medo desse novo modo de viver de isolamento, não é mesmo? E quem diria, hein, doutora, que aquele tanto de chamego que a gente gostava de estar com quem tanto gostamos, de beijo, afeto, abraço, carinhos, seriam proibidos, né? Então, assim, para a gente estar salvando as nossas vidas e vidas de outras pessoas, a gente não pode mais cometer isso, né? Bom, Muriel, obrigada, especialmente boa tarde a todos. Eu gostaria, de uma forma bem significativa, parabenizar o Atlético, um clube que está, de forma nobre, pensando além de um atleta, está pensando no ser humano na sua totalidade, num momento tão delicado que estamos vivendo. Então, muito obrigada, por estar aqui participando com vocês. Tá? E quando eu digo que Atlético, ele está pensando de uma forma geral e que traz um momento saúde, eu queria levar vocês a pensar juntos o que por trás nós estamos querendo com esse nosso encontro. Esse nosso encontro agora é com o objetivo de pensar a saúde como um todo, que é o objetivo do clube, tá? Como assim? Quando a gente pensa na saúde, imediatamente vem à nossa cabeça corpo. Nós não estamos falando somente do corpo, nós estamos falando também, eu vou chamar de psicoemocional. O que é isso? Que as nossas emoções e o nosso psique, a nossa psique, o nosso psicológico, eles estão interligados. E no momento que está adoecido, e temos que olhar para isso, né? Outra saúde que nós temos que considerar é a saúde social, né? Que nós estamos refletindo a respeito. A saúde espiritual é uma outra questão. E a saúde financeira, que essa está apertando para todos nós. Então eu gostaria de convidar você aqui, junto com toda a nossa equipe, Muriel, para a gente conversar um pouquinho da saúde como um todo. E olha só, gente, eu citei só uma parte da saúde, a saúde é muito maior do que isso. Então, mais uma vez, parabéns ao Atlético para a gente pensar essa globalidade da saúde, tá? E pensar nesse momento saúde e pensar no psicoemocional, nós temos que pensar que estamos vivendo um momento delicado, e esse momento delicado, no plano psicológico, ele está trazendo duas crises, duas pandemias, Uma é do coronavírus e a outra é do pânico. E nós temos que entender o que nós estamos chamando de pandemia, epidemia do pânico. Veja bem, estamos vivendo um momento, eu vou chamar de 3 Is, tá? Que todos nós, quase todos, mas a uma grande maioria está vivendo. O I da incerteza, da insegurança e da instabilidade. É um momento de crise. Crise, gente, todos nós o vivemos. Quando a gente usa a palavra crise, a gente pensa assim, crise financeira, crise da relação do casal, Agora nós estamos numa crise mundial. E sempre que a gente fala de crise, eu gosto muito de usar a seguinte expressão: é um termômetro. Toda crise é um termômetro para a gente verificar quem somos, o que temos e quem está à nossa volta, tá?
Então, esse termômetro, ele vai dizer realmente como que nós podemos lidar com essa crise. Porque quando a gente fala em crise, a gente fala em bagunça, né? Ficou bagunçado. E o que nós temos que fazer? Nos organizar na bagunça, que é exatamente o que nós temos que pensar nesse momento, né? E uma coisa que é importante, eu tenho escutado muito aí no senso comum as pessoas falarem assim: quando que vai voltar ao normal? Que dia que as coisas vão ficar normais? Eu, com muita ousadia, eu diria: não vamos mais voltar ao que era antes. Nós estaremos transformados depois desse momento. Só que depende de cada um de nós. A transformação, ela tem dois caminhos. Ou nós podemos transformar e nos destruir nesse momento, ou nós podemos nos construir e evoluir e nos tornarmos pessoas melhores. Isso é importantíssimo. Então eu convido você a pensar qual o caminho que você está seguindo será, hein? Você está no caminho da lamentação, do desespero, da angústia? Ou você está no caminho de repensar a sua existência, se conectar e se tornar um ser humano melhor, né? Então veja bem, vamos buscar o equilíbrio. E buscar o equilíbrio é nos transformar e transformar o nosso meio, tá? É um grande desafio que nós estamos vivendo. E quando também a gente fala em pânico, a gente fala de insegurança, instabilidade, incerteza, nós temos que lembrar que tem duas vertentes que também estão aqui nos assolando, como a Muriel falou ali no início. Um é o medo, a outra é a ansiedade. Meu Deus, quanto medo! É natural, por favor, gente, é super natural que nós estejamos com medo, estejamos ansiosos. Medo de quê? Medo da doença, de contrairmos a doença, né? A gente está agoniado, querendo um senso de limpeza muito grande. A gente está com medo da morte. Está com medo também de alguns familiares ou pessoas que a gente gosta próximo de pegar também, né, doutora? Meu Deus, quando a gente pensa na saúde social, dá muito medo. Meus pais, que já são idosos, meus familiares, têm muito medo, né? Meus filhos, eu falo, fiquem quietinhos aqui em casa, porque parece que eu posso, vocês não podem, entendeu? E temos também medo da perda do controle. Só que, infelizmente, nós perdemos o controle, né? No total. Mas nós podemos reorganizar para voltar ao controle, que é o que nós estamos aqui para conversar um pouquinho hoje, né? E, principalmente, esse é um medo que eu diria que assola a quase todos nós. Medo da desordem financeira. Meu Deus, como a gente está preocupado, né? E com toda a razão, porque virou um caos a nossa vida financeira. E quando a gente sai do medo e vai para a ansiedade, embora os dois caminhos muito próximos, a gente pensa na ansiedade de duas formas. Eu queria que vocês entendessem isso, isso é importante. A ansiedade, ela habita tanto os pensamentos quanto os comportamentos. Tá? Quando a gente pensa na ansiedade, no pensamento, eu vou usar uma expressão, que é uma expressão técnica, mas eu tenho certeza que você vai me entender. Sabe, pensamento intrusivo? Pensamento intrusivo é aquele pensamento que a gente não quer pensar e que ele invade a nossa mente. E a gente está sendo habitado nesse momento por muitos pensamentos intrusivos, que uma catástrofe vai acontecer, que eu não vou dar conta. E aí a gente cria, quando a mente ela é desenfreada para pensamentos intrusivos, a pessoa não consegue dormir, porque os pensamentos ficam atormentando. E a ansiedade atua também no comportamento. Nesse momento que estamos confinados, no isolamento, nós temos comportamento, eu estou dizendo assim, uma grande maioria, mas não são todos. Por exemplo, comportamento compulsivo para comer, comendo demais, né? Comportamento, eu ouvi uma jovem dizendo assim, não para de querer tomar banho. Ela criou um comportamento que não existia, em função do momento, ela quer tomar banho o tempo todo. Então, os comportamentos repetitivos também nos provocam muita ansiedade e muitos outros. Então, olha só. Vamos realmente, diante de tudo que estamos vivendo, né? A crise, ela passa por etapas. Nós estamos assim num momento de 2 semanas mais ou menos, né, decretadas de isolamento, e muita coisa aconteceu durante esse período. Então vamos dar uma paradinha
paradinha para dar uma refletida sobre tudo isso, né, Muriel? Com certeza. E assim, doutora, as pessoas saem daquela zona de conforto, né? Muitas delas iam para casa, aí depois dormia, ia para o serviço e fazia aquela rotina, né? A minha rotina mesmo é levantar, vir para o serviço, faculdade, embora para casa. Então, assim, para mim ficou tudo bagunçado, né? Tudo bagunçado. É aula virtual, é trabalho no trabalho, então, assim, tudo vai juntando no meio mesmo. A minha avó, por exemplo, a gente tem uma chácara, né? Ela foi pra lá, ficou em isolamento, mas ela tá muito triste. Assim, tem momentos que ela tá normal, mas tem momentos que ela senta lá sozinha, fica olhando pro nada e às vezes chora porque ela tinha uma rotina. De vez em quando a gente ia lá no meio da semana, quando dava almoçado, mas todo domingo juntava a família toda e ia lá. Mas enfim, doutora, com tudo isso que você falou, qual é a dica que você dá para todas as pessoas em geral, inclusive os nossos atletas, nossos torcedores que estão em isolamento, né? Então, eu tenho um monte de dicas aqui, né? Vou falando aos poucos e a gente vai conversando, tá? Eu vou começar pela dica que você acabou de falar sobre a rotina. Uma dica importante é que nós não temos mais rotina. Tudo aquilo que era quadradinho, as crianças não têm, os adolescentes não têm, os adultos que trabalhavam ou que não trabalhavam se perdeu nessa, né? Não tem. E os idosos, que é como você está dizendo também, ninguém mais tem rotina ou tem uma rotina diferente, né? Não podemos dizer que não tem uma rotina diferente. Uma dica importante é um dia de cada vez. O que eu tenho orientado? Planeje o que você tem para fazer no dia de hoje. Porque, como eu disse anteriormente, nós perdemos o controle. E planejamento é uma sensação de segurança para nos dar controle. E, como nós perdemos, o que a gente pode? Buscar o que é possível. O que eu tenho de planejamento para hoje? Então, um dia de cada vez é importante. Porque nós podemos planejar o que vai acontecer semana que vem, não sabemos quais são os decretos, não sabemos como é que vai ser a disseminação de tudo isso. Então, realmente, nós vamos planejar o que a gente vai fazer daqui a pouco e talvez amanhã, o que a gente tem. Essa é uma dica em relação à rotina, tá? Uma outra dica que essa particularmente eu gosto muito, é um momento, é um paradoxo, né? É um momento de parar e se isolar. Mas, curiosamente, é um momento que nós estamos mais conectados uns com os outros. Então, um pensamento coletivo, né? Vamos acionar de forma nobre os nossos valores. E o pensamento coletivo, o momento é propício. Se você já tinha um pensamento no outro, uma disponibilidade para o outro, é hora do exercício. E se você não tinha, é hora de você refletir, porque o momento te convida à solidariedade, à compaixão, ao amor e a cuidar e zelar do outro. Tá? Mas como assim? Sim, né? Fazendo uma mensagem, hoje estamos no virtual, inclusive esse momento nosso, né? Conversando com aquelas pessoas que no dia a dia você não tem tempo. Eu mesma já liguei para um monte de pessoas que no dia a dia não tem tempo. Então, se a gente tem mais tempo agora, vamos aproveitar para esse pensamento coletivo. Outra coisa, momento de conexão. Se pediu para que a gente parasse, encontro. Eu particularmente, quem conhece sabe que eu adoro essa palavra, mulher, encontro. É momento de encontro genuíno comigo, com o outro dentro do possível e com o mundo, tá? Como assim, Patrícia? É momento de encontro comigo? É o momento de saber se eu sou uma boa companhia, porque eu tenho passado muito tempo comigo mesma, né? De rever e revisitar quem sou eu, tá? E momento de reorganizar o meu eu, a minha vida, quem sou eu. Quando eu falo também no encontro com o outro, é o momento de repensar as nossas relações. E com o mundo, né? Acionando a nossa espiritualidade, uma outra dica, é um momento de muito reforço da espiritualidade, independente de crença e religião, mas
uma transcendência, acreditar que tem algo muito maior que nós, que temos propósitos através de cada coisa que está nos acontecendo, é um momento que nós precisamos nos reconectar, né? Que mais? Mais dicas? Financeira? Perfeito, essa é importante. Todo mundo quer saber dessa dica. É a mais difícil. Eu diria o seguinte: estamos falando de parar, eu vou repetir essa palavra porque está falando para a gente, vá para o isolamento, né? É hora de saber. E quando eu falo financeiro, eu estou pensando de uma forma muito geral, das pessoas que têm trabalhos fixos, que continuam recebendo, daquelas pessoas que não estão recebendo nada enquanto estão paradas, né? Daquelas pessoas que são aposentadas, de uma forma muito geral. É hora de financeiramente saber como que você funciona. Crise é para isso, é transformador. Como que você funciona? Você tem reserva? Né? Os especialistas falam, e se você não tem, está na hora de se transformar. Os economistas falam que nós deveríamos ter, pelo menos reservado em dinheiro, 3 salários nossos, porque se a gente precisar parar por 3 meses, a gente já fez essa reserva. Mas eu acredito que a maioria não fez isso. A grande maioria não fez. Então, se você não fez isso, não desespere. Faça conta, reduza gastos. A primeira coisa é fazer conta, tá? Nós estamos num momento de solidariedade. Eu sei que mas pedir ajuda, sim, pedir ajuda para quem tem do seu lado que conseguiu fazer a reserva, fazer as suas contas, planejar daqui para frente os seus gastos por pelo menos mais 2, 3 meses para frente e limitar. É possível a gente limitar, sim. Mas, Patrícia, e se eu não tenho dinheiro para pagar a energia da minha casa, ou aquelas coisas básicas, comprar comida, né? Aí, como eu disse, é hora de repensar, mas é hora de ajuda, realmente é hora de pedir ajuda. E eu adoro uma expressão que chama ajustamento criativo. Quem desespera não se ajusta criativamente. E no financeiro não deve ter desespero. Financeiro é matemático, a gente não envolve emoção. Então a gente pensa, racionaliza, faz conta, vê aonde são os recursos possíveis que a gente pode buscar, tá? Outra coisa também, doutor, que eu acho interessante. Com esse isolamento, eu estou vendo muita gente fazendo live, dando dicas na internet, seja de cozinha, exercícios, meditando. Você acha que poderia dizer que as pessoas colocaram foco para tentar não ficar tão isolados assim? Eu adoro falar disso assim. Quando eu estava falando de crise, Muriel, eu estava dizendo que a gente tem 2 caminhos. Ou você trilha o caminho para você se transformar e evoluir, ou realmente você trilha o caminho para você entrar no desespero e na lamentação, né? Porque realmente não está fácil. E onde é que você está colocando o seu foco? Né? Que é o que a Muriel está perguntando. Você coloca o seu foco na meditação, no recolhimento, na reorganização, porque a meditação, o mindfulness, ele proporciona essa conexão comigo, a reorganização e viver o momento presente. Como eu disse, é um dia de cada vez. Acho que nunca, pelo menos, nunca, não quero muito dizer, mas assim, há tempos a gente não foi convidado a viver o momento presente. Tem uma expressão que eu gosto muito. Por que tanta pré-ocupação? Por que tanta pós-ocupação? E a ocupação não importa? Então o momento é de se ocupar e dar foco naquilo que é essencial para a sua evolução. Embora seja difícil, que nós já falamos sobre a ansiedade, os pensamentos, as dificuldades. Mas quem está envolvido com o mindfulness, com a meditação, está dando foco à evolução. Entendi. Doutora, mais uma pergunta aqui que mandaram para a gente. O que fazer depois da crise? Eita, essa também é muito boa, né? Porque a crise, a certeza que a gente tem é que ela passa, né? Essa é a segurança que nos dá. Uma crise passa. O tempo que ela vai durar, nós não temos como precisar, nós não temos como saber, né?
mas nós sabemos que estamos talvez aqui no meio da crise mesmo, talvez o auge esteja agora. O que a gente vai fazer quando ela acabar, né? Gradativamente nós vamos retomar de uma nova forma, tá? E nós vamos retomar dependendo do que a gente fez agora, no momento presente. Se eu me desesperei agora, provavelmente quando retornar, eu vou ter muita dificuldade de readaptar, tá? Então, nós vamos ter que sermos colocados vagarosamente, gradativamente, no retorno à nossa rotina, pensando que o nosso corpo, ele pode estar transformado, ele pode, se a gente fez aquelas conexões, a gente retorna depois da crise mais consciente e cuidadoso com o nosso corpo. A gente pode, depois que voltar, rever as finanças, que é o que a gente estava falando, né? E devagarinho retomar o nosso social e tudo que nos convida a retomar, porque o pós-crise vai vir com uma velocidade muito grande, né? A gente vai ficar sedento para trabalhar, sedento para ganhar dinheiro, sedento para encontrar os amigos, para abraçar, para beijar, né? Então, dose gradativamente e com dose no pós-crise, tá? Doutora, uma dúvida que eu tenho 2 sobrinhos em casa, né? Essa crise, esse emocional, afeta também as crianças? Porque o jovem a gente já sabe, né? Que o jovem hoje em dia ele é muito ativo, né? E os idosos, as pessoas mais velhas, elas já têm aquela rotina dela ali, então a gente sabe que elas sofrem também. E as crianças também sofrem também com essa crise? Como fica assim o emocional delas? Mulher, você me fez lembrar que no começo, quando foi decretado que nós íamos para casa, íamos ficar no isolamento, as crianças foram as primeiras a dizer: Ihu, não vou ter aula, meu pai e minha mãe são só meus. Elas ficaram muito felizes, na inocência de uma criança, obviamente, né? Mas agora que o tempo passou, né, tinha até um relato de uma criança bem pequenininha, ela disse assim para o papai dela, né? É uma criança pequenininha de 3 aninhos, tá? Ela disse assim para o papai: papai não vai trabalhar hoje? Aí, não. Mamãe não vai trabalhar hoje? Não. Fulaninha não vai para a escola hoje? Não. Hoje é sábado. Quer dizer, a gente se perde no tempo e as crianças também. Mas elas estão afetadas agora, já com 2 semanas, porque elas já se cansaram. Mas no início elas ficaram muito felizes porque elas não estavam entendendo muito bem o que está acontecendo. É claro que as crianças maiores não, né? As crianças, estou falando das crianças menores. As crianças maiores, 8, 9 anos, elas também se gostaram de não ter aula, mas começaram a ter aula online, elas começaram a reclamar porque é uma nova rotina. Então, elas também estão tendo que fazer adaptação e não está muito fácil, tá? O meu sobrinho mesmo menor, de 4 anos, eu chego lá e já falo assim, que ele me chama de Vida, ele fala assim: Vida, não pode beijar e nem abraço, me manda do corona. As minhas sobrinhas, a gente tem um combinado, assim, que eu sou beijoqueira, né? Assim, a gente tem, eu falo para elas, vocês podem escolher, tem uns 4 tipos de cumprimento, né? Um que é de cotovelo, um que é de quadril, de bumbum, né? E o outro, são 3, e o outro que é o namastê, né? Então a gente escolhe, porque elas também tiveram que adaptar, né? As crianças são calorosas, a gente chega, elas não vêm abraçando, né? Então mesmo em família a gente também adaptou, né, os cumprimentos. E fica se parecendo também, né? Quando você vai no supermercado, igual eu nunca fiz isso, eu comprasse uma caixa de leite, eu colocava na geladeira e cortava e abria. Agora não, já lava, já passa álcool, né? Então assim, mudou tudo. Então, doutora, eu queria te agradecer aqui por estar participando aqui com a gente. Acho que agregou muito o seu conhecimento para todos os nossos torcedores, para toda a população, né? E fica o meu abraço virtual para vocês. E queria também que a senhora deixasse um recadinho para os nossos seguidores, torcedores, a população em geral, que eu creio que não é só a torcida do Atlético que esteja nos assistindo, né? Porque o momento não é só para nós, é para todos. Então, deixe o seu recadinho aí para eles e muito obrigada pela participação. Obrigada, espero que tenhamos contribuído. E eu sou uma incansável
incansável otimista. Eu preciso dizer isso para vocês. Então, meu recado é que a sua alma não seja mais a mesma depois dessa crise, que a sua rotina não seja mais a mesma e que você desenvolva nesse momento algo muito difícil, mas é meu pedido, a gratidão, tá? Por você estar conseguindo ultrapassar, seja lá do jeito que você está aí. Então, desenvolver a gratidão é algo muito nobre para você enfrentar o pós-crise, tá bom? Obrigada. E olha só, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, porque afinal, essa semana